E sempre que ela vem uma verdadeira aula, é minha amiga querida, nutricionista Paulinha Castilho, bem-vinda! E já estamos numa mesa tão bonita, ficou tão legal, para ser aquela aula completa da Paulinha, porque esse assunto você gosta, né? É a linha low carb, né? É uma linha amo. cetogênica, low carb, que dá aí esses gatilhos de emagrecimento, qualidade de vida, saúde. Ajuda a né? desinflamar, né, Paulinha? Porque a gente vai falar de proteína, gente. Você sabe se você está consumindo a quantidade ideal de proteínas, pensando na sua atividade física, ou até, eu queria começar por aí até a nossa entrevista, pensando nas queixas, porque cada um tem um objetivo. Tem gente que quer perder peso e tá tudo bem, só manter uma massa magra. Tem gente que quer secar um pouco mais e quer os músculos mais aparentes. Enfim, são queixas, né, Paulinha? E tudo isso, dependendo da queixa e do objetivo, vai mudar essa história aqui. Exato. As proteínas, elas são alimentos construtores, então elas constroem. Aliás, o nosso sistema imunológico, ele é feito baseado em proteínas, então elas são essenciais para o nosso organismo. Porém, muitas pessoas acabam pensando assim, eu vou tirar totalmente o carboidrato da alimentação e vou consumir só proteína. Isso faz mal, né? Nenhum extremismo resolve o seu problema, muito pelo contrário, ele vai te dar mais problema ainda. Nada em excesso, tudo é em equilíbrio. Então, se a gente for pensar numa qualidade da dieta, não em quantidade, pensar numa dieta qualitativa, esses alimentos que são construtores, eles vão ajudar a melhorar o seu metabolismo. Tanto é que a gente fala que a cápsula do tempo é a musculatura. Quanto mais músculo você tem, menos você envelhece, porque o seu metabolismo ele fica mais ativo, as suas células ficam mais protegidas e mais saudáveis. Então, essa parte, né, da quantidade de proteínas, ela varia de acordo com a sua rotina. Com a idade também? Com a idade, não tanto. Mas com o estilo de dieta, sim. Se a gente for pensar numa dieta que é cetogênica, que a gente faz por um curto período de tempo, ela realmente tem aí só 20% de carboidrato, mas é um período curto de tempo e a gente controla muito a gordura, porque a maioria das proteínas animais, todas as proteínas animais têm gordura. Tem gordura, né? Fora, com exceção aos desnatados, só que eles também são ultraprocessados. Mas também uma dieta vegetariana, por mais que a gente tente buscar uma quantidade maior de proteína, ela tem muito carboidrato. Ela vai aumentar no carbo, né? É isso que eu ia te perguntar também, essa questão, quando a gente fala das proteínas de origem animal, acaba sendo mais fácil alcançar a meta e a quantidade, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse cálculo, antes da gente até falar das proteínas de origem vegetal, Paulinha, para a gente entender que cálculo é esse que a gente faz. Então, assim, quem pratica mais atividade física ou quem pratica menos, precisa entender essa conta também? Sim. O que a gente faz é o peso da pessoa atual, né? Não o desejado, a gente pega o atual. Tá bom. E se é uma pessoa que ela é sedentária, a gente multiplica por 0,8 gramas por quilograma de peso. E aí vai dar a quantidade total de proteína que ela precisa no dia. O que as pessoas às vezes não entendem, por exemplo, 30 gramas de whey, são 30 gramas de proteína. Sim, porque ele é isolado. Exato. Só que aí eu posso pegar 30 gramas do ovo, que vai equivaler a 30 gramas do whey? Não é um alimento completo que vai te dar a fração da proteína, porque dentro daquele alimento tem gordura, carboidrato, né? Sim. Tava até explicando para as meninas lá na maquiagem que... eu posso comer então whey e barra de proteína? Eu falei, não. Pensa que o whey é a carne, é o bife, e a barra de proteína é uma torta de carne. Por quê? Na barra de proteína tem gordura, carboidrato, e o whey só vai ter a proteína. Certo. Né? Aí ficou uma forma bem didática. Eu falei, nossa, eu vou usar isso no programa. Fantástico, porque é um jeito mesmo. didático da gente explicar. E aí, para você ter uma dose de whey de proteína de 30 gramas, você precisa ter 4 ovos. Entendi. E aí, 4 ovos tem muita gordura. Porque são 4 gemas. Exato. Então, não necessariamente a gente tem que consumir... ovo dá colesterol? Não é o ovo. É o conjunto da gordura total da dieta. Estava até explicando. Se for consumir o ovo, tenta não consumir a carne vermelha no almoço e no jantar. Vai mais no frango ou no peixe, né? Até porque, quando a gente fala da proteína de origem animal, e é sempre depois de pronto, né, Paulinha, que a gente tem que ter uma noção...
da quantidade ali, do peso que vai ter aquele alimento. Tem água, tem um monte de coisa. Então, quando você vai grelhar e tudo, ele diminui também de tamanho por causa disso. Exato. E aí, a gente tem que consultar sempre uma tabelinha. Não precisa saber de cor, mas na internet tem. Então, em 100 gramas de frango, quanto tem de proteína? Tem de proteína, exato. Tem vários aplicativos hoje que você consegue gratuitamente ter esse acesso e esse cálculo no final. Tá. Então, até você falou da carne do volume, né? Aqui vamos pensar assim, né? Que a Carol falou. Aqui é uma carne crua, né? Se a gente for pensar com esse volume grandão. E aí, se a gente fizer a cocção, ela já fica mais murchinha. Então, esse lado, é verdade, olha como diminui. Porque a água vai acabar desidratando e sugando mesmo. É a diferença do alimento cru do alimento cozido, né? Vou lá e já volto, tá bom. Porque eu sei que vocês querem mandar um monte de pergunta. Vai lá no @VocêBonitaTV. Tem a tabela também para quem é vegano, vegetariano. Nós vamos falar das proteínas de origem vegetal. E na volta você me conta, sim, porque eu acho que as pessoas não associam a gema à gordura. Tá. Uma gema, se a gente comparar aí com uma colher de azeite, quanto que é? Só para ter uma ideia. Tá bom? Volto já. Perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. E eu deixei uma pergunta para Paulinha, para a gente fazer uma relação aí, né? Relacionar a gema com azeite, por exemplo, que é uma fonte de gordura e que a gente está acostumado a medir ali na colher, né? Então, uma colher de sopa tem tanto de caloria. Como é que a gente compara? Vamos pensar em quantidade. Depois a gente vai falar em qualidade. Ok. Quantitativamente, uma gema tem 5 gramas de gordura. E aí, isso equivale a uma colher de chá de azeite. Ok. Em quantidade de gordura total. Total, ok. Agora, se a gente for pensar em qualidade, o azeite tem uma gordura do bem, que são as gorduras mono e poliinsaturadas, que vão favorecer o teu organismo. Vão ajudar a desinflamar, a desintoxicar. E tem diversas outras funções, porém, o excesso também faz mal. Não adianta também colocar azeite em tudo, né? E ultrapassar a quantidade que precisa. Já a gema do ovo, ela é uma gordura saturada. Então, se ela é saturada, como todas as gorduras alimentos de origem animal, ela já tem um peso maior na nossa saúde, porque ela é uma gordura que o excesso dela vai entupir veia, artéria e vai favorecer doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que pensar assim, eu vou consumir de manhã um omelete. Então, como eu falei, nos outros horários a gente vai tentar optar por proteínas mais desnatadas, né, sem essa gordura, favorecendo o consumo de proteína e também o peixe e o frango. Paula, eu só consumo proteína no almoço e no jantar. Aí é um tiro no pé. Né? Esse é o erro do brasileiro. A gente está mudando isso, a gente está numa fase de transição na nossa alimentação, que vai demorar ainda um pouco para acontecer, mas a gente vive hoje num meio obesogênico. Então, a comida gorda favorece o nosso ambiente. É muito mais fácil você chegar na padaria e ter uma coxinha, um croissant, do que já ter um lanchinho natural ali pronto. Sem dúvida, um franguinho desfiado, um atumzinho ali, né, com um negócio sem glúten. E aí você tá com pressa, e você vai falar, me dá isso aí mesmo, porque você tá com fome, e quando você tá com fome, a fome não te deixa seletivo. Sem dúvida. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, tentar colocar num café da manhã, aquele café da manhã de café, que é um café, um pão com manteiga e às vezes uma fruta ou um suco, não tem nada de proteína. Nada de proteína e 100% inflamatório. Inflamatório e cheio de carboidrato. Então a gente tem que pensar, poxa, eu quero comer o meu pão? Ok, vamos buscar uma fonte integral e vou adicionar nesse pão um pão com ovo, um pão com patê de atum. A ricota e o cottage tem bastante proteína. Sim. E eles têm. Aqui, ó, ricotinha, ó, que delícia. E eles acabam favorecendo porque tem diminuição de gordura, né? E os meus lanches? Poxa, hoje a gente tem tanta bebida com proteína, tem as barras de proteína, né? Que você trouxe algumas. Só para eu não esquecer, a gente comentou da questão da gema, Paulinha, e assim, a gente fez a comparação e etc. Ela tem lá também suas propriedades, vitaminas, só para não faltar. Muito. Tem muita coisa boa também. Não, mas eu acho que vida, gente. Eu acho que o seu alerta encare como uma fonte de gordura e não deixe de contá-la como uma fonte de gordura. É nesse sentido, né? Isso, tem muita gente que fala, ovo pode, ovo não pode. Ovo sempre pode. Gente, infelizmente eu vou ter que falar isso, mas até bacon pode. Só que não é naquela quantidade todos os dias, é de vez em quando, controlando na alimentação. Nenhum alimento é capaz de te matar se ele não tiver uma frequência, ou de causar uma doença, sem dúvida, se ele não tiver uma frequência de consumo e uma quantidade exagerada. Então, quando a gente pensa no ovo, o ovo tem colina, o ovo tem vitamina A, o ovo tem beta-caroteno, ovo é vida, principalmente para a parte muscular e neurológica. Para a criança, então, na fase de desenvolvimento,
é vida, né? Mas é importante entender a parte que é proteína e a parte que é gordura, né? Para ensinar. Assim como a carne vermelha também tem gordura, né? Se a gente coloca hoje nas air fryers, né? A gente vê aquela gordura, toda aquela coisa branca, né? Absurdo. Outro dia meu marido foi fazer um hambúrguer caseiro mesmo. Quando eu olhei, eu falei, eu não vou comer. É impressionante. Eu falei, eu não quero. Nossa. Eu aprendi isso quando, assim, enfim, com uma primeira nutricionista, ela sempre falava assim, brilhou, foge. Foge. É isso. Brilhou, foge. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Agora você falou. E quando você coloca ali a luz, realmente tá brilhando ali o negócio quando tem a gordurinha. Exato. Eu tenho que ir lá e já volto. É isto. E vou deixar a perguntinha do público para vocês. Vamos lá, quem escreveu pra gente na tela. Emily, um beijo. Obrigada. Qualquer pessoa pode tomar whey? Ótimo. Então tá bom, já entendi tudo. E essa pergunta do whey é ótima, porque a Lucrécia, estávamos falando sobre isso no camarim. Vamos lá, tem perguntinha, Gláucia? Antes da gente falar das proteínas de origem vegetal, vamos lá, vamos colocar a perguntinha da Emily, é verdade. Deixa eu falando do whey. Explique-nos sobre o whey. Ele é o soro da proteína do leite, né? Então a gente tem ali aquele. Sabe quando a gente abre o iogurte, tem aquela. Tem um sorinho ali, eu acho. Tem. É esse soro que a gente joga fora e paga tão caro, né? Pois é. Eles só liofilizam, então aquilo vira pó. O whey, ele é ótimo, ele é a melhor proteína que a gente tem no mercado hoje, de alto valor biológico de absorção. Mas todo mundo pode consumir? Pode, se você não tem intolerância à lactose. Só que ele tem que entrar nessa conta da proteína, né? Então você vai pegar para pessoas sedentárias 0,8 vezes o seu peso e dar a quantidade de proteína. Para pessoas que fazem atividade física leve, moderada, 1 vezes o peso, né? 1 grama por quilograma de peso vezes o seu peso de proteína. E para pessoas que são mais ativas, né, tipo a Carol, a gente usa até de 1,2 a 2, né, gramas de proteína pelo peso. Então, e aí isso vai fechar a conta do dia. Vai fechar a conta do dia, exatamente. Que vai aí equivaler de 15% a 30% de proteína ou pode chegar até 40%. A estratégia dessa recomendação de proteína, o segredo para isso não trazer riscos para a sua saúde é tomar muita água. Porque a proteína, ela forma como se fosse cristalzinhos, né? Por mais que ela seja aí diluída e metabolizada, se a gente tem um organismo inflamado já com uma tendência de cálculo renal, não é necessariamente o whey que vai fazer isso, é o contexto da tua alimentação. Tem muita gente que fala, comecei a tomar whey protein, tive pedra no rim. Mas o que você está comendo a mais também? Entendi. Né? Porque todo culpado era o suplemento de caixa preta, né? Que aí ficou super mal visto. Infelizmente, eles tinham um marketing muito errado. Antes a creatina não podia, hoje a creatina é vida, né? Mas o que eu ia colocar também é que é interessante, gente, porque nós somos únicos, então é muito individual, né? A sensibilidade, às vezes vai ter gente que não tem intolerância à lactose e tal, mas que tem uma sensibilidade ali que o whey de repente não cai. Eu não posso tomar whey. Eu não tomo também. Mas tem o Beef Protein. Tem o quê? Beef Protein. O que é isso? É uma proteína da carne, que ela é muito similar ao whey protein, aliás, é tão boa quanto, só que não tem lactose. Ela vem da carne, mas ela é doce. Beef Protein. Carol, eu amo. Tem uma marca que eu amo, mas é só perguntar lá, é só pôr lá no Google, Beef Protein, que vai aparecer várias marcas. Ele é leve, ele não dá gases, não solta o intestino, não dá urticária, não dá nada. Mal-estar de cabeça é muito bom. Muito bom, vou lá olhar, mas vou colocar na tela para vocês. Você separou uma tela muito legal que mostra as proteínas de origem vegetal. Então, a quantidade, eu acho muito legal que isso esteja lá no Instagram para as pessoas olharem essa tabelinha, né? Cada vez mais, Carol, eu venho me aprofundando na saúde da mulher, né? Então, é um nicho que eu amo trabalhar, principalmente 30 a mais. E a gente percebe que com o passar da idade, a tolerância digestiva, ela começa a diminuir muito, né? Tem muitos gases, estufamentos, então carne vermelha já não desce tão bem, né? O peixe e o frango acabam se destacando mais. Então, as proteínas vegetais, elas entram. Gente, quinoa. Que vocês conseguirem fazer um mix de quinoa é excelente. A gente tem até aqui na mesa e depois a gente deixa a tabelinha lá para vocês conseguirem ter como pesquisa. Essa quinoa é em grãos, que dá para você fazer como se fosse um arroz integral. E essa é em flocos, se você quiser fazer aqui do ladinho. Se você quiser fazer numa fruta ou consumir num iogurte.
A aveia tem bastante proteína vegetal e aí eu vou dar uma dica, aí o pulo da Nutri. Pulo da Nutri, vamos lá. As leguminosas, como o feijão, elas têm bastante proteína vegetal, ervilha, grão de bico, mas para aquelas pessoas que querem perder peso, o feijão branco, ele tem faseolamina, que ele ajuda muito a tirar a compulsão alimentar. Ai, que e o legal. grão de bico, vontade de comer doce. Também, muito bom, né? Então, quando a gente estiver meio naquele período TPM ou num tratamento de emagrecimento, a gente tem várias estratégias para emagrecer, né? Não só de fortalecer essa parte da musculatura, porque existe uma doença chamada sarcopenia, que é a perda gradual da massa muscular. Por isso que tem muita gente fazendo reposição hormonal para tentar não perder essa massa muscular, porque a músculo é a cápsula do tempo. Então, o músculo, gente, ele depende da proteína, porque a proteína ela é construtora. Então, ter uma alimentação a cada 3 horas com proteína, ou quando você for se alimentar, não a cada 3 horas necessariamente, ter uma fonte de proteína é garantir uma qualidade de vida e aí uma cápsula do tempo sem ter uma reposição hormonal. Exatamente. Você tem uma dica, eu vou passar essa dica da Paulinha que não pode faltar e depois a gente responde perguntinha do público que vai dar tempo de mais uma. Tá. Ó, esse... não tem proteína aí não, tá, gente? Não tem proteína, mas tem dica. A vitamina C, ela ajuda a absorver o ferro. Como os vegetarianos ou veganos não têm a fonte principal de absorção do ferro da origem animal, eles têm uma deficiência nisso. Então, a gente sempre, depois das principais refeições, como almoço e jantar, meio limão espremido, uma laranja, encher o prato de folhosos verdes escuros, aí você com certeza vai garantir uma melhor absorção do ferro, garantindo também a absorção da proteína. E eu acho que veganos, vegetarianos precisam de um olhar ainda mais individual e precisa passar em consulta com o nutricionista. Não é isso? Exatamente, precisa. Porque se aumentar muito também a concentração disso tudo que você disse, aí aumenta muito do carbo também, porque são alimentos que têm as duas coisas, proteínas e carboidratos. Então, o ideal realmente é ter um nutricionista próximo. Com certeza. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Pri, obrigado, um beijo. Quem tem colesterol alto, pode comer ovo todo dia? Pode, gente, só que é aquela história, vai comer ovo, aí no almoço faz um frango, um peixe, e aí não vai fazer, o culpado é o ovo, mas o frango à milanesa que vai fazer no almoço ninguém fala, né? Não é o frango à milanesa. Mas assim, tudo é questão de entrar nesse cálculo da quantidade de gordura, tá? A gordura, ela traz saciedade, aí se a gente usar as fontes certas de gordura, você consegue até ter um melhor desempenho aí na sua saúde e qualidade de vida. Tá certo. Você gosta dessa estratégia? 3 claras e uma gema? Com certeza. Não é verdade? Tem gente que fala, ai, mas eu não tenho dó. Gente, já tem a clara compra pasteurizada na caixinha, também. Exatamente. Usa gema para um outro momento, enfim. É isso, minha amiga. Muito obrigada. Tá bombando lá, o celular dela já deve estar tudo tá aqui. Seguindo, aqui, ó. Você é bonita, é um sucesso, já tá, né? Já. Vai lá, depois se puder responder, ficaram algumas perguntas, mas a Paulinha responde, ela é maravilhosa. Vou deixar o contato para vocês, @NutriPaulaCastilho, tudo junto, @NutriPaulaCastilho, tudo junto. Vai lá para você aprender mais, ela é casada com personal trainer, então desse assunto vocês entendem. Um beijo, obrigada, Tchau, Carol, viu? Beijo na família, até. Obrigada.